Olá, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma tiragem aqui no nosso canal Mordente Tarô. Meu nome é Márcio e o nosso tema hoje foi indicado aí nos comentários e é o seguinte: o que desperto nele ou nela? Vamos tentar descobrir? Para hoje eu trouxe duas opções. Opção número 1, a placa de madeira com umas florzinhas aqui, ó. E a opção número 2, a madrepérola. Então tentem se conectar a uma das peças sem pressa, sem ansiedade. Façam isso ouvindo o coração de vocês. Lembrando que aqui se trata de uma tiragem coletiva que envolve muitas energias, então façam as adaptações necessárias para a realidade de cada um. E vamos tentar descobrir o que a gente desperta nesta pessoa. Opção número 1, a placa de madeira. Opção número 2, a madrepérola. Parem, respirem fundo, vejam qual a peça chama mais a atenção de vocês, qual a peça parece querer falar mais com vocês, tá bom? Lembrem-se que é uma tiragem coletiva, façam as adaptações para a realidade de cada um. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar andamento nele. Quem não conseguiu se conectar, dê uma pausa e faça a escolha com tranquilidade. Quem tiver sugestões de tema, podem deixar aí nos comentários, tá bom, gente? Então vamos lá. Para quem conseguiu se conectar e escolheu a peça de madeira aqui, ó. O que desperto nele ou nela, para quem se conectou com a primeira opção, a placa de madeira? O que desperto nele ou nela, para quem se conectou com a primeira opção, a placa de madeira? Mostra pra gente. O que desperto nele ou nela, para quem se conectou com a placa de madeira, primeira opção, embaralhado? O que desperto nele ou nela, para quem se conectou com a primeira opção, a placa de madeira? Cortando em 3, deck do meio, nós temos a carta do carro. O carro é uma carta que fala de paixão, de desejo, de vontade, de intensidade, de vontade de se movimentar, vontade aí de se aproximar, tá? O carro é uma carta de movimento. O combustível do carro é a paixão e o desejo. Só que o carro também fala muito do nosso livre-arbítrio, nosso poder de escolha, né? De conduzir a situação, conduzir esse carro para onde a gente acredita que ele deva ser levado, ou para a direita, ou para a esquerda, ou em frente, ou rápido, ou devagar. Enfim, mas sempre é uma carta que fala de desejo, de tesão, de intensidade e de movimento. Então, provavelmente vocês estão despertando nesse momento uma vontade dessa pessoa de se movimentar. Vamos ver o que mais o tarô nos fala a respeito da situação. O que desperto nele ou nela, para quem se conectou com a placa de madeira, primeira opção? O que desperto nele ou nela, para quem se conectou com a placa de madeira? O que desperto nele ou nela, para quem se conectou com a placa de madeira? Mostra pra gente. O que desperto nele ou nela, para quem se conectou com a placa de madeira? Mostra pra gente. O que desperto nele ou nela, para quem se conectou com a placa de madeira? Mostra pra gente. O que desperto nele ou nela, para quem se conectou com a placa de madeira? Embaralhado, cortando em 3, deck do meio, nós temos 3 de paus, 3 de espadas, rainha de paus, pajem de copas, rainha de copas, dependurado, e a carta do corte é a carta da lua. A gente percebe que essa pessoa está meio confusa, essa pessoa está meio perdida diante da situação, tá, gente? Porque a lua, ela é uma carta que fala de emoção e sentimento, mas é uma carta que fala da gente meio confuso, da gente meio sem saber como fazer direito as coisas ou como se posicionar diante de situações, né? Mas aqui a vontade de se movimentar é grande.
provavelmente essa pessoa está olhando a situação de vocês hoje de uma forma diferente do que ela olhava ontem. Porque a gente fecha o jogo com a carta do dependurado. E o dependurado é uma carta de paradez, mas é uma carta que fala de uma pessoa que está presa numa situação de cabeça para baixo. Tá? Ela está parada fisicamente, mas olha o halo de luz aqui na cabeça dela. Ou seja, o corpo está parado, mas a mente ali está trabalhando freneticamente, né? E a partir do momento que ela enxerga as coisas por um ângulo diferente, porque já que está de cabeça para baixo, está vendo a situação de um ângulo diferente, a pessoa pode mudar a postura, pode mudar aí a forma de lidar com a situação. A gente percebe que essa pessoa está pensando muito a respeito da situação, pensando, planejando, estudando o que poderia fazer ou de que forma poderia fazer as coisas. Porque a gente começa o jogo com um 3 de paus. O 3 de paus é uma pessoa que está olhando para o horizonte, geralmente está olhando ali para o mar, e a gente tem geralmente uns barquinhos parados, né? Barco é um meio de transporte, barco é um meio de movimento, porém é um meio de transporte lento, né? Mas a gente percebe que essa pessoa está olhando, está pensando, está planejando como ela poderia se movimentar, como ela poderia fazer as coisas acontecerem. Porque provavelmente ela está desconfortável. O dependurado fala de uma situação desconfortável, né? Afinal de contas, ele está de cabeça para baixo. E o 3 de espadas fala de um coração ferido, de um coração machucado, de um coração sofrendo. Então, provavelmente, gente, essa pessoa não está ali feliz diante da própria vida dela, está ali olhando as coisas de uma forma diferente, provavelmente está sofrendo com alguma situação aqui e provavelmente está pensando em se movimentar. Tem muito tesão, muita paixão, muito desejo por vocês, porque a gente vem como uma rainha de paus, né? A rainha de paus é a rainha da paixão, do desejo, da vontade, da intensidade. Essa pessoa vê em vocês pessoas muito fortes também, muito obstinadas. De vez em quando eu acho que ela quer pegar o pescoço de vocês também, porque a rainha de paus, de vez em quando a gente tem vontade de bater nela, né? Porque a rainha de paus ela é tão intensa, ela muitas vezes quer tudo tão de imediato que a gente fica ali meio perdido. A rainha de paus ela não é fácil de se lidar também não, tá? Principalmente para uma pessoa que é imatura, porque a pessoa vem como um pajem de copas, o pajem do amor, mas é um pajem, né? Precisa evoluir ainda para um cavaleiro, depois para uma rainha, depois para um rei. Ou seja, é uma pessoa que emocionalmente falando é imatura. Emocionalmente falando não sabe muitas vezes como lidar bem com as próprias emoções, com os próprios sentimentos. Mas aqui existe um sentimento forte e é um sentimento que é dos dois lados, porque a gente vem com uma rainha de copas em seguida. Só que essa pessoa, gente, em muitos aspectos, ela pode se sentir inferior a vocês, tá? Porque ela vem como um pajem de copas e vocês estão vindo também como uma rainha de copas. Ou seja, existe emoção, existe sentimento, existe. Porque a rainha de copas fala de sentimentos compartilhados, né? O que você sente, a outra pessoa também sente. Mas ela é um pajem, vocês uma rainha. Ela se sente muitas vezes inferior a vocês e pode ser num nível intelectual, pode ser num nível financeiro, pode ser até mesmo em termos de beleza, tá? Essa pessoa se sente muitas vezes menor do que vocês. Coloca ali vocês como num patamar mais alto do que ela, tá? Mas a gente percebe aqui que essa pessoa está olhando as coisas por um ângulo diferente, olhando as coisas de uma forma diferente. E a partir do momento que a gente olha uma situação por um ângulo diferente, a gente pode mudar a nossa postura, pode mudar a forma de agir, né? A forma de encarar a situação, apesar de toda a confusão emocional que essa pessoa tem dentro dela. Porque a carta do corte é a carta da lua. A lua fala de emoção, fala de sentimento, mas fala da gente também confuso. Mas a pergunta é, o que desperta nessa pessoa? Que a gente percebe que existe muita paixão, muito desejo, muito tesão. Carro, 3 de paus, rainha de paus. Mas existe também dor e sofrimento. Olha aqui, o 3 de espadas e o dependurado. E existe também amor. Pajem de copas, rainha de copas e lua.
Então a gente percebe que essa pessoa está meio confusa, está meio perdida, provavelmente pela imaturidade emocional dela, porque afinal de contas ela vem como um pajem, mas aqui vocês provocam uma grande vontade de se movimentar, uma grande vontade aí talvez de se reaproximar para quem está meio afastado e para quem está junto, uma aproximação talvez de uma forma diferente do que o habitual. Tá? A gente percebe que existe sim emoção, que existe desejo, que existe tesão, que existe vontade, que existe dor, mas o que eu mais gostei é a carta que os tarólogos não gostam, que é a carta do dependurado. O dependurado é uma carta que eu gosto muito, os tarólogos não gostam de uma forma geral. Na verdade, eu acho que o único que eu vejo que fala que gosta dessa carta sou eu. Mas eu gosto dela pelo seguinte: o dependurado fala da gente olhando uma situação de uma forma diferente do que está habituado a olhar. E se eu mudo a forma de olhar uma situação, eu mudo a forma de lidar com ela. Se do jeito que estava indo não estava acontecendo, a partir do momento que eu mudo a forma de encarar algo, eu vou ter resultados, eu vou obter resultados diferentes do que eu estava acostumado. Então, por isso que eu gosto muito da carta do dependurado. Ele nos dá a possibilidade de olharmos o mundo de uma forma diferente, olharmos a situação por um ângulo diferente. E a partir desse momento eu obtenho resultados diferentes do que eu estou acostumado a obter, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhe o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Vamos ver agora para quem se conectou com a madrepérola. Gente, usar ar-condicionado para mim é uma das piores coisas que tem. Minha voz fica complicada. O que desperto nele ou nela, para quem se conectou com a madrepérola? O que desperto nele ou nela, para quem se conectou com a madrepérola? O que desperto nele ou nela, para quem se conectou com a madrepérola? Mostra pra gente. O que desperto nele ou nela, para quem se conectou com a madrepérola? Cortando em 3, deck do meio, temperança. A temperança é uma carta que fala muito de equilíbrio. Provavelmente vocês despertam nessa pessoa uma sensação de bem-estar, de harmonia, de progresso, de equilíbrio, de harmonização. A temperança, ela sempre fala da gente ali diante de uma situação de uma forma, muitas vezes serena, de uma forma equilibrada, tá? É uma energia muito bonita, vocês não gostam porque ela é lenta, mas a temperança é linda. Para começar, é um anjo, né? Não teria como ser feia. Mas vocês provocam nessa pessoa uma sensação bem boa, tá? Vamos ver o que mais o tarô nos fala a respeito da situação. O que desperto nele ou nela, para quem se conectou com a madrepérola? O que desperto nele ou nela, para quem se conectou com a madrepérola? O que desperto nele ou nela, para quem se conectou com a madrepérola? O que desperto nele ou nela, para quem se conectou com a madrepérola? Mostra pra gente. O que desperto nele ou nela, para quem se conectou com a madrepérola? Embaralhado. O que desperto nele ou nela, para quem se conectou com a madrepérola? Cortando em 3, daqui do meio, nós temos 6 de copas, 8 de espadas, 2 de paus, sol, 10 de copas, rei de paus, e a carta do corte é um 7 de copas. Gente, vocês despertam amor nessa pessoa. Vocês estão despertando neste momento da situação muita saudade, tá?
Essa pessoa está tentando ali se harmonizar, está tentando se equilibrar, tanto que quando ela pensa em vocês, provavelmente ela se sente mais equilibrada, mais estruturada, mas com muita saudade também. Porque a gente começa o jogo com um 6 de copas, e o 6 de copas é a carta da saudade, a carta da nostalgia. A gente lembrando de momentos que nós tivemos, de coisas que nós fizemos, de conversa que teve ali entre a gente, mas lembrando disso tudo com um carinho, lembrando de toda a situação de uma forma positiva, de uma forma favorável, porque o 6 de copas é quando a gente lembra de algo, mas lembra desse algo de uma forma gostosa. A gente lembrando ali as coisas boas, as boas recordações, as boas lembranças, né? Tanto que a gente se pega muitas vezes lembrando de algo com um sorriso meio bobo nos lábios. Só que o problema é que essa pessoa ela se auto-sabota demais. A gente vem em seguida com um 8 de espadas, e o 8 de espadas é a carta da autossabotagem. O 8 de espadas ele é representado por uma pessoa que está no meio de 8 espadas. Espadas é a nossa parte mental, é a nossa parte racional. A pessoa tem uma venda nos olhos e está toda enrolada ou com uma faixa, ou com uma corda, ou uma corrente. Então o que essa carta fala para a gente? A nossa mente mente. A nossa mente faz com que a gente não veja as coisas com claridade e objetividade, olha a venda nos olhos. E que a gente também não se movimente coerentemente diante da situação, porque a gente está todo enrolado ali, a nossa própria mente nos aprisiona em algo. Então essa carta ela fala muito de autossabotagem, mas é uma carta que também fala muito do medo do abandono. Muitas vezes essa pessoa tem essa postura mais medrosa, vamos dizer assim, porque existe dentro dela um grande medo de ser abandonado. Porque o 8 de espadas ele fala muito do medo da gente ser abandonado, o medo de ser deixado para trás. Geralmente são pessoas que se sentiram ali ou o filho menos amado, ou foram pessoas que foram criadas por outras pessoas, ou por uma tia, ou por uma irmã mais velha, ou foram adotadas, porque os pais trabalhavam demais, não davam muita atenção, ou muitas vezes ela mesmo não se achava ali o filho predileto ou o filho mais querido. Então são pessoas que têm ali um trauma muito grande, um medo muito grande de se entregar e se sentir abandonado pelo meio do caminho. A verdade é bem essa, tá? Em seguida, eu tenho um 2 de paus, e o 2 de paus é uma carta que fala muito de dúvida, né? E agora, o que eu faço? Vou, não vou, fico, não fico, vou por esse lado, vou pelo outro? Porque o 2 de paus é uma pessoa que está vindo ali por uma estrada e se depara com uma bifurcação. E nessa bifurcação ele tem que escolher, ou vai pela direita ou vai pela esquerda. Aqui a gente tem um andarilho que está olhando ali para o mar e não sabe se ele continua a viagem dele terrestre ou marítima. E agora o que eu faço? Vou por esse lado ou vou pelo outro? Faço isso ou faço aquilo? Então a gente percebe que a pessoa não sabe muito bem ao certo, e olha o 7 de copas aqui, qual o rumo que ela deve dar, o caminho que ela deve seguir. Só que é uma pessoa que tem muito sentimento por vocês. A gente vem com a carta do Sol em seguida. O Sol ele é fonte de luz, ele é fonte de vida, ele é fonte de calor. Sem a luz do Sol nada sobrevive, sem a luz do Sol nada vai adiante. Só que o Sol ele fala de sentimentos verdadeiros, sentimentos que aquecem a alma, sentimentos que fazem bem ao espírito. A gente percebe que existe por parte dessa pessoa sentimento com relação a vocês, tá? E que cada vez mais ela pode estar olhando e tendo a noção clara do que ela sente, porque o Sol também ele traz claridade a uma situação, né? Luminosidade a algo. E como eu sempre brinco, a gente não é coruja, a gente enxerga melhor a luz do dia, e essa pessoa provavelmente está tendo uma noção mais clara do que realmente ela sente por vocês. Em seguida do Sol tem um 10 de copas. Para muitos tarólogos, a carta que mais fala de emoção, que mais fala de sentimento. Para mim nunca foi, eu sempre falo isso no vídeo. Para mim a carta que mais fala de emoção é o 2 de copas, mas é inegável falar que um 10 de copas existe amor envolvido. Mas para mim o 10 de copas é uma carta que fala muito da gente tentando ter o final feliz da situação.
a gente tentando ser feliz diante de algo, né? Batalhando, lutando para que aquilo aconteça. Tanto que o 10 de copas, geralmente ele é representado por uma pessoa chegando ali depois do seu dia de trabalho, encontrando seu companheiro ou a sua companheira. Geralmente tem umas crianças brincando, uns animaizinhos ali, uma casa ao fundo, ou seja, a gente investindo, a gente lutando para conseguir ter um final feliz da situação. Então vocês despertam muito na pessoa uma vontade aí de lutar, apesar dos medos dela, para ver se essa história acontece, para ver se a gente tem um final feliz da situação. É uma pessoa que tem muita paixão, muito desejo, muito tesão por vocês, porque vem como um rei de paus, só que muitas vezes age na impulsividade, muitas vezes age ali no calor do momento, né? Não para refletir e tentar chegar aí um caminho mais coerente, né? Porque muitas vezes age ali na impulsividade, mas é uma pessoa que tem muito desejo por vocês e muito sentimento, só que tá meio perdida, né? A gente vem aqui fechando com a carta do corte, um 7 de copas. O perdido é em direção a como conduzir a situação. Olha o 2 de paus aqui, a gente não sabe o caminho que a gente pega. E o 7 de copas é a carta do e se eu faço isso, e se eu faço aquilo, e se eu vou assim, ou se eu vou assado. Então a gente percebe que a pessoa, mesmo tendo emoção, mesmo tendo desejo, mesmo tendo amor, mesmo tendo muita saudade, ela não tem definido dentro dela ainda o caminho ou o rumo que ela deve tomar. Ela se sente extremamente bem junto de vocês, ela se sente extremamente confortável junto a vocês, mas eu acho que agora é uma questão de tempo também para que as coisas deem ali uma amenizada e a pessoa comece a ver as coisas com mais claridade, mais objetividade, para ela traçar também o caminho ou o rumo que ela deseja para a vida dela, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Gente, espero que vocês tenham gostado. Espero ter sido útil de alguma forma. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Uma boa sorte. E até uma próxima. Tchau, tchau.